lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Na segunda aula especial para o mês da visibilidade trans, recebemos a presidenta da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, ABGLT, e atual secretária nacional de promoção de defesa das pessoas LGBTQIA+, Simi Lahar. Ela fala conosco sobre o que é identidade de gênero. Olá a todas, a todos e todos que podem estar nos vendo também. Eu sou Simi Lahar, estou presidenta da ABGLT, que é a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos. Sou petista, sou paraense, mas moro em São Paulo, e também aí contribuí em alguns momentos na gestão pública, na nossa trajetória. Hoje a gente vai falar sobre identidade de gênero, né? Dar uma introdução para que a gente possa falar sobre os outros temas que vêm a seguir. E aí eu queria começar a falar sobre identidade de gênero, explicando por que a gente fala que tem uma identidade de gênero, né? Qual é a minha identidade de gênero? Por que o movimento trans fala sobre isso? A gente constrói a pauta de gênero dizendo que o biológico não basta, não dá a dimensão do todo, né? Por isso que Judith vai nos dizer que não se nasce mulher, torna-se mulher. A gente tem que se entender nesse mundo como mulher, né? Para poder fazer as disputas necessárias. E o próprio movimento feminista, ao longo dos anos, vem lutando para dizer que a biologia, a genitália, os órgãos femininos não podem ser determinantes do que a mulher pode ou não pode ser e estar na sociedade, né? Então, a construção social, ela não pode ser baseada na genitália, não pode ser baseada no corpo, não pode ser baseada na biologia. A biologia é determinante para certos tipos de cuidados de saúde, né, para certos tipos de tratamentos. Então, a biologia, ela determina isso, né, mas ela não determina o ser e o estar em sociedade. Né, ela não determina quem é essa pessoa e o que essa pessoa pode ser na vida, né, como por muito tempo foi dito. Né? Então, a mulher é mais frágil, a mulher, por conta dessa biologia, não pode ocupar certos lugares. Então, é a partir exatamente dessa lógica que a gente vai dizer que uma pessoa que nasce, né, com aqueles órgãos que foram ditos como, em sociedade como masculinos ou femininos, elas têm necessariamente que vivenciar, né, a sua experiência, a sua vida, né, o seu gênero de acordo com aquela genitália. Então, ao longo da vida, hoje mais, porque a gente se coloca, né, a gente se coloca visível em sociedade, mas isso existe desde que o mundo é mundo, né? Então, o que a gente vem dizer quando a gente fala identidade de gênero? Que a gente entende que mulher é uma identidade de gênero. Né, e que a transgeneridade é uma identidade de gênero, travesti, transexual, pessoas transmasculinas, e aí são várias as identidades que podem ter nesse espectro de gênero. Né? E entre uma coisa e outra podem ter também
várias nuances. E fora disso também pode ter várias nuances. É como se a gente pensar uma régua do branco para o preto e vai ver que tem vários tons até chegar numa cor e outra, e tem outras cores em volta. Então, é mais ou menos essa lógica quando a gente fala, e a gente já conseguiu categorizar mundialmente mais de 60 especificações de gênero que vão para além de homem e mulher. Mas, voltando ao que estávamos falando, quando a gente fala, né, que essa pessoa tem uma identidade de gênero, né, e que esse gênero não pode ser determinado pela biologia, ele tem que ser determinado pelo sentimento, pelo íntimo daquela pessoa, a gente vai falar que existem mulheres, né, que nascem com os órgãos que a sociedade determinou e nomeou como femininos, né, e tem mulheres que não nascem, que fazem o que a sociedade costuma chamar, e é o termo que a gente mais usa, mas para nós, pessoas trans, não é o termo mais ideal, ainda tem vários debates, porque essa visibilidade é muito recente, né, que é essa transição de gênero. A gente fala que a gente não transita de um lugar para o outro, porque a gente se entende com aquele gênero e vivencia esse gênero. Mas para a leitura aí, né, da maioria da galera, a gente fala que são as pessoas que fazem essa transição de gênero. É importante também a gente diferenciar a orientação sexual da identidade de gênero. Por muito tempo, foi chamado esse movimento de movimento homossexual, de movimento, né, gay, invisibilizando, inclusive, né, as mulheres desse movimento. Então, a gente precisa diferenciar isso. Né? Gay, lésbica, né, heterossexual, homossexual, bissexual, sexual, é a relação da pessoa com o externo, com o fora. Eu costumo dizer isso, orientação sexual é de mim para fora. Né? É como eu me relaciono com as pessoas afetiva e sexualmente. E não é disso que estamos falando nesse momento. Nós estamos falando da identidade, que é de mim para dentro. Né? É como eu me enxergo, como eu me vejo nessa sociedade. É como eu me vejo e como eu me enxergo. Se eu me identifico como um homem, como mulher, como nada disso, né? E assim por diante. Então, a identidade de gênero está nesse campo e ela está nesse lugar. Então, é bom a gente determinar isso, né? Porque não é porque eu sou mulher e eu fiz uma transição de gênero e me entendo como mulher, né? Mesmo sendo reconhecida socialmente como homem, né? Quando eu nasci, então disseram que eu era homem. Eu não nasci, não disse nada. Eu não disse, nem sabia falar, então eu não disse nada, né? Essa percepção, esse entendimento, a gente vai construindo a partir do momento em que a gente vai se relacionando em sociedade. Então, a gente precisa, né, deixar isso bem diferenciado. Então, como eu não disse isso, e como o fato de eu ser mulher, mesmo não tendo nascido, né, entre aspas, e muitas aspas, biologicamente, né, que algumas falam, não quer dizer que eu tenha que me relacionar afetivamente sexual com um homem, né? Eu posso me relacionar com mulheres, ou com ambos, com vários, ou com nenhum. Né? Isso nada tem a ver com o meu sentimento em ser mulher. Então, primeiro, deixar isso bem frisado. A outra coisa é os impactos que a gente sofre, né? Vivenciando o gênero com o qual nos identificamos. Que a sociedade ela é construída, né, para que exista uma diferenciação, né? Não só nas relações de trabalho, mas nas relações sociais, em todas as relações, do papel do homem e do papel da mulher. A nossa existência coloca em xeque tudo isso. Né? E o que nos unifica no processo? É que foi esse mesmo tal de patriarcado que disse qual era o papel do homem, qual era o papel da mulher, que disse que mulher era aquela que nascia com vagina, que e que homem nasceu, inclusive, do PPP. E que só existem essas duas formas. Então, a superação de tudo isso, de todas as mazelas, de todas as vulnerabilidades que nós vivenciamos por ser quem somos, ela tem a mesma origem, né, que todas as violências de gênero.
que a transfobia ela é uma violência de gênero, né? Que é o patriarcado, né? A origem é a mesma. E a gente entender a transfobia como uma violência de gênero, né? É como porque você ousa deixar de ser homem, porque você ousa, né, querer ser homem, né? Então, é uma audácia gigantesca que o patriarcado não engole e que nos devolve, né, com vulnerabilidades, com ofensas, com ausências, né, de acesso à cidadania por conta de ser quem somos. Se a gente for pensar toda essa casinha da política pública, ela é construída para homens e mulheres cisgêneros, que é o contrário de transgênero, né? As pessoas transgêneras são aquelas que transicionam. E a pessoa cisgênera é aquela que ela tem uma conformidade. Eu estou colocando muitas aspas, tá, gente? Uma conformidade, bem entre aspas, dessa sexo biológico com essa vivência de gênero. Tá? Eu estou usando os termos que eu acho que socialmente as pessoas mais usam para que a gente consiga promover um diálogo, né, mais acessível para a gente fazer essa compreensão mais macro do processo. Mas é isso, assim, esse formato, ele exclui essas outras possibilidades, né? Então, ele vai dizer, por exemplo, que você não pode mudar o nome, né? Que ele vai colocar empecilhos para que esse nome seja alterado. Então, me deram um nome, não é um nome que se adequa ao meu gênero, e isso faz com que a gente haja vários constrangimentos. Mas não é só isso. A gente vai, por exemplo, ver que no cuidado de saúde, por exemplo, existem mulheres, né, que precisam fazer exame de próstata. Isso era impensado há 10, 15 anos atrás. Né? Era impensado que um homem, uma pessoa que se reconhece, que vivencia, que é um homem, vai ter que precisar de um parto. Isso coloca em xeque, inclusive, a nossa construção. Eu tenho uma compreensão que a construção da luta feminista, né, da luta, de diversas lutas, ela também é colocada em xeque em diversas construções desse processo. Mas a gente precisa entender que a nossa luta não é para esvaziar a identidade de gênero, né? É para fortalecer, né, essa identidade, porque a partir do momento que nós nos reconhecemos nesse campo, no caso de mulheres trans e travestis, a gente vai lutar para fortalecer esse campo e para construir conjuntamente, né, as pautas que nós vamos entender como as pautas femininas. E todas essas mazelas, né, essas ausências, elas fazem parte de uma política de morte. Né? A sociedade patriarcal. Eu digo sociedade patriarcal porque, se a gente fala de capitalismo, a gente não supera isso. Superar o capitalismo não é superar o patriarcado, a gente sabe disso, né? Então, essa sociedade patriarcal, que vem, ela tem uma política de morte para as nossas existências. Por que ela tem uma política de morte para as nossas existências? Porque ela tira da gente o direito a existir. Então, a gente nasce, cresce, até nós temos a nossa autonomia, a gente vai escutando os nãos, que a gente não é isso, que a gente não é o que a gente está dizendo ser, que a gente tem que fazer uma outra coisa, que a gente tem que agir de uma outra forma, se vestir de uma outra forma, e performar, né, um masculino ou um feminino a partir da biologia. E a gente obriga essas pessoas a performar esse gênero, né, sem escutar essas pessoas, porque a gente determinou isso. Né? Então, a educação está formada dessa forma, a saúde está pensada dessa forma, a ciência social está pensada dessa forma, as relações humanas estão pensadas dessa forma. Né? Os pronomes estão pensados dessa forma. Então, toda a construção de sociedade, ela perpassa por uma construção que exclui as nossas existências. Por isso, essa é uma violência gigantesca. Se a gente for parar para pensar, a gente sempre pensa em cotas. A gente vai pensar em cotas, né, para pessoas negras, em cotas para mulheres. Quando a gente chega no espaço, a gente olha aquela mesa bonita da militância e fala, mas não tem mulher na mesa. A gente nunca vai pensar
que aquela mesa pode ser composta só por pessoas cisgêneras, que não tem pessoas transgêneras naquela mesa, né? Porque a gente não pensa a sociedade a partir disso, o acesso a partir disso, mesmo no nosso fazer militante. Então, a identidade de gênero, né, como a pessoa se coloca na sua vivência de gênero e se enxerga, né, com o seu papel de gênero e vivencia o gênero com o qual ela se identifica, precisa ser respeitado em todos os espaços. O espaço da militância, o espaço do afeto, o espaço do bem-viver, o espaço do conviver, o espaço do ocupar, o espaço dos direitos e das garantias de direitos. A gente precisa entender que esse formato de sociedade ele é muito cruel. E a gente precisa também ver, para a gente finalizar esse primeiro bate-papo, a gente precisa também entender a potencialidade que esse chacoalhão que a existência de pessoas transgêneras tem para a nossa militância, para o nosso fazer, pode e deve ser essencial para vencer a estrutura patriarcal que divide a sociedade, né? E que divide a sociedade excluindo as mulheridades, essa possibilidade de existência. Então, era para isso que a gente tinha para dividir nessa primeira aula. Espero que tenha sido proveitoso. Quem quiser continuar batendo papo, @similarra_OFC, e a gente pode aí continuar batendo esse papo gostoso. Um beijo a todas, a todos e a todas. Na aula de hoje você conheceu a presidenta da ABGLT e atual secretária nacional de promoção de defesa das pessoas LGBTQIA+, Similarra. Ela explicou sobre o que é identidade de gênero. Esta aula faz parte da edição especial para o mês da visibilidade trans. Anote na sua agenda que amanhã tem mais. E você pode acessar todas as aulas disponíveis na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.